O Tribunal de Contas do Estado propôs multas à Prefeitura de Ribeirão Preto. O TCE julgou irregular e ilegal aditamentos em contrato de merenda escolar em 2009. Os aditamentos do contrato que forneceu serviços de merendeira para as unidades de educação infantil e fundamental da Rede Municipal de Ensino de 2007 a 2009 contém diversas irregularidades, como aponta o Tribunal de Contas. Ele foi aditado 7 vezes, as 2 últimas no primeiro mandato do governo Darcy Vera. O contrato original foi assinado em 2005, com prazo de 12 meses. As prorrogações que se seguiram não deveriam ter acontecido. O documento aponta que o 6º e o 7º aditamentos ignoraram a decisão proferida em 2008 pelo tribunal, que já tinha condenado a irregularidade no governo anterior. Esta advogada explica que a prefeitura deveria ter suspendido o contrato quando assumiu a administração. Ela não suspendeu, aditou contratos várias vezes, ainda cometeu outras irregularidades, como o tribunal apontou, que foi a aplicação de índice acima do que estava previsto, né? O TCE ainda questiona qual razão justificaria perpetuar contrato condenado pelo tribunal e votou pela irregularidade e pela ilegalidade das despesas dele decorrentes. Não há justificativa legal nem moral para que isso aconteça, posto que a solução deste problema seria de fácil identificação pela prefeitura. Por exemplo, realizar uma nova licitação. Propõe ainda a aplicação de multas individuais de 200 UFESPs para os ex-secretários da administração, Antônio Nami e Marco Antônio dos Santos. Recomenda também o voto ao Ministério Público. Cabe punição, sim. O candidato pode se tornar inelegível nos próprios mandatos, se assim ele for colocar a sua candidatura, e também poderá ser condenado à devolução, à restituição do dinheiro considerado irregular, utilizado irregularmente ao erário público. Em julho deste ano, um vereador pediu que o Ministério Público investigue uma outra licitação que envolve merenda escolar e alimentação para o Bosque. O que se notou foi uma discrepância entre os preços. O abacate, que custa R$ 3,24 o quilo na CEAGESP, foi cotado por R$ 6,19 pela Prefeitura. O chuchu, de R$ 1,33, custou R$ 4,74. A vagem, de R$ 4,56, foi pago R$ 8,34. Infelizmente, a gente tem dependido muito do Judiciário e do Tribunal de Contas para barrar alguns atos que a Prefeitura tem feito em termos de irregularidade. Falta transparência, falta cumprimento do que a lei determina que seja feita. Agora, o porquê que a Prefeitura faz isso, só ela pode responder. Algum interesse nessas irregularidades deve haver. Com certeza não é do município. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que ainda não foi notificada da decisão do TCE. Agora ao vivo, Renata Carvalho tem mais informações. Renata? Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o economista Jair Casquel. Bom, Jair, logo no começo do mandato da prefeita, ela já desobedeceu o tribunal, né? A relação com este órgão de fiscalização continua ruim. Boa tarde. Boa tarde, Renata, e a todos aqueles que nos assistem. Eu diria que é uma relação meio conturbada ou tumultuada, porque é recorrente essa situação do tribunal indicar algum tipo de erro, algum tipo de equívoco, e parece que digamos assim, o executivo de Ribeirão Preto não está muito preocupado com o cumprimento dessas regras. Bom, como esse contrato se diz respeito à merenda escolar, isso influencia de alguma maneira na educação? Bom, primeiro influencia no sentido negativo de que a gestão da cidade já não respeita a lei. O outro ponto que pode ser complicado é que eu não sei as bases contratuais em termos de preço e se efetivamente o menor preço com a melhor qualidade está sendo cumprido ou se existe algum tipo de desvio, né? Motivo pelo qual o TCU me parece ter rejeitado digamos assim, essa continuidade do contrato que havia sido estabelecido. Em 7 anos são vários casos, né, em que o TCE julgou irregular os atos da prefeitura. O que isso significa? Então, isso significa que nós estamos diante de um problema muito sério, porque se quem manda na cidade não cumpre a lei, como é que os demais cidadãos podem ser obrigados a cumpri-la? O primeiro exemplo tem que ser dado por quem está liderando a cidade. E a partir daí eu pergunto, existe uma lei para nós que somos cidadãos comuns e outro tipo de lei para quem manda na cidade ou a lei é a mesma? E a gente percebe também que o município não tem verba para muitas áreas, inclusive deve para fornecedores. É sinal de que deveria ter levado o TCE a sério?
é sinal que deveria ter sido feita uma gestão adequada para os tempos de vacas gordas, pagar as dívidas e se preparar para o fim do ciclo de crescimento que o país teve. Em Ribeirão Preto foi feito exatamente o contrário, no período de aumento da arrecadação aumentou a dívida. Agora que nós temos queda, nós não sabemos nem como pagar aquelas despesas normais que são, digamos assim, que fazem parte da prestação de serviço do município. E essa economia fica prejudicada para o futuro? Porque no presente a gente já viu que está, né? Eu diria que onde impera a incompetência de gestão, os recursos de investimento vão embora. Então, o que acaba acontecendo? Eu acho que Ribeirão Preto acaba perdendo um pouco da atratividade que teria para novos investimentos por conta desses problemas recorrentes na gestão do município. Jair, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E em instantes nós vamos mostrar também que a Polícia Federal apreendeu documentos importantes em Ribeirão Preto na casa do irmão de José Dirceu. Pucci. Ok, até já, Renata.